E eu queria te perguntar, ô André, você trocaria alguma coisa na escalação? Você trocaria o Rodinei? Tiraria o Rodinei para o primeiro jogo na Neoquímica Arena? Tiraria. Tiraria ele e o Léo Pereira. Não vou O jogar Léo Pereira, final com esses. mas você achou que Não, o mas eu Léo não Pereira vou. jogou mal hoje? Não, eu não jogou mal, mas não vou botar Léo Pereira. Nunca arriscaria eu, Rodinei e Léo Pereira em uma decisão. Na minha cabeça isso não entra. Para mim era Mateuzinho, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Podia dar errado? Podia, mas eu faria com mais convicção. Eu não acho o Léo Pereira e o Rodinei jogadores confiáveis para um jogo desse tamanho. Léo Pereira jogou bem hoje? Jogou, vem jogando bem, muito. Mas tem uma outra questão aí. O Flamengo tem uma bomba armada na sua defesa. O Flamengo tem o Rodinei, que vai para frente e esquece da vida. E você tem na cobertura dele não um zagueiro rápido, um zagueiro jovem, um zagueiro vigoroso que vai cobrir aquele espaço de campo ali com intensidade, com velocidade. Não, ele tem um jogador em final de carreira. Então o Flamengo tem um lateral peladeiro que vai embora e tem um zagueiro que, além de tudo, também tem as suas instabilidades, né? Tem o dia que é seguro, mas tem o dia que, se o time tiver desorganizado, ele vai para frente também. Então o Flamengo tem uma bomba armada ali. E os adversários já perceberam isso. Tanto que o Internacional hoje, o Mano Menezes botou esse Pedro Henrique aí. É porque ele tem uma coisa que ele tem que melhorar aqui. Lógico, e se ele melhorar isso, ele vai parar na Europa, né? Porque ele tem velocidade, tem força e tal. Se ele melhorar o refinamento no acabamento das jogadas e tomada de decisão, de cruzamento e finalização e acertar, ele vai parar na Europa, mesmo já numa certa idade, né? Na Europa eu não vou dizer, mas enfim. Mas você está falando de quem? Peraí, do Pedro agora Henrique. Você deixou confuso. Do Pedro Henrique. Do Internacional, eu tô falando que se ele fosse melhor no acabamento das jogadas, aquele período ali que ele passava pelo Rodinei com muita facilidade, é que a jogada não terminava em nada, a maioria. Por erro dele, não porque o Rodinei tirou, porque o Davi Luiz tirou, não, ele ganhava dos dois. E conseguia, só que aí a gente pensa, e se o Roger Guedes estiver numa noite inspirada no Corinthians? E se o Vitor Roque estiver numa noite inspirada, numa tarde lá em Guayaquil, inspirada? Como é que vai ser? Então, eu faria isso. Davi Luiz ia para outro. Na verdade, a minha linha defensiva seria Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, mas como é decisão, bota lá o Davi Luiz, que pode crescer numa situação dessa. Mas o Léo Pereira seria pelo mérito, mas ele sai por não ser confiável. E o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas entraria justamente porque o Felipe Luiz tem tido lá os seus problemas em finais. Até hoje ele nunca jogou uma grande final pelo Flamengo. E o Ayrton Lucas seria um cara com mais vigor e tal, para sair, ir para o ataque, buscar a linha de fundo. E o Felipe Luiz começaria no banco para entrar no segundo tempo, justamente se o time tivesse precisando só tocar a bola. Essa seria a minha linha de defesa para a final. Agora, o Dorival vai fazer isso? Não vai, até porque é aquela coisa. Agora já chegou naquela situação. Ele tem esse time e ele não vai mexer nesse time, porque se ele tirar alguém do filé mignon agora, ele perde o grupo. O vestiário cai lá em cima da cabeça dele. Então ele não vai fazer isso. E aí ele vai correr esse risco aí do Rodinei com o Davi Luiz. Mas olha, André, eu também não faria isso que você está propondo, não. Eu acho até que se ele quisesse fazer isso, ele já deveria estar começando a testar isso. Não, lógico. Não, eu sei. Afinal, ele mexer na defesa inteira, ele ia ser crucificado. Ia ser crucificado. Claro, eu estou dizendo que eu teria feito isso, não agora, lá atrás. Sim. A minha única dúvida, eu ainda acho que o Felipe Luiz, eu jogaria ainda a final com o Felipe Luiz, não com o Ayrton Lucas. Todas as finais, tanto a da Copa do Brasil como com a Libertadores. Acho que o Felipe Luiz ainda é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito mais vigoroso, tá? Mas eu acho que é muito mais inteligente, é muito mais seguro. Eu acho que o Felipe Luiz ainda continuaria. Eu jogaria com o Davi Luiz e Léo Pereira também, igual que o Dorival vai fazer. A minha dúvida era o Rodinei. Eu barraria o Rodinei, porque o Rodinei
virou o mapa da mina. Todo mundo está jogando ali por aquele lado. Já ficou evidente, entendeu? Todos os adversários do Flamengo armam os seus contra-ataques nas costas do Rodinei, porque sabem que o Rodinei vai avançar. Então, de duas, uma. Ou você troca o Rodinei, ou você continua rezando para que ele volte a ter bons rendimentos ofensivos, coisa que não tem acontecido, e você arma um puto esquema de cobertura. Sabe? Você bota o Thiago Maia de guardião do lado direito, já porque aquele lado direito tem um outro problema, porque o outro volante é o Everton Ribeiro, que até marca, mas não marca nada nem parecido com o João Gomes. Então você tem ali uma porção de gente que é falha na marcação. Então, é claro, quando você pressiona, como o Flamengo, aliás, pressionou hoje boa parte do jogo, o Internacional no seu próprio campo, você se defende um pouco melhor, o time não te ameaça tanto. Mas quando sai o contra-ataque, é sempre ali por cima do Rodinei e sempre vai dar um susto.